Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Olá, Ricardo. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre quando a gasolina, o combustível em si, ele é ruim, de péssima qualidade? O que acontece com o carro, hein? Ô, Fernanda, os preços dos combustíveis estão na altura, não é verdade? E Uhum. aí a gente acaba tendo que pagar um combustível caro e ainda receber uma adulterada. Poxa, isso não é nada legal, né? E hoje nós vamos dar algumas dicas aí para os nossos consumidores ficarem atentos para não cair na armadilha do combustível batizado. Mas antes disso, passa uma pequena matéria do jornal Estadão que divulgou um relato muito interessante sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Ele diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, combustível batizado com substâncias mais baratas, chip na bomba para cobrar mais do consumidor e postos que imitam características de franquias mais famosas. A variedade das fraudes adotadas por organizações criminosas na venda de combustível é tanta e muitas vezes exige a atenção dos motoristas para que não se tornem vítima, diz a matéria do Estadão. E é verdade, são tantas coisas que estão acontecendo que uma delas, por exemplo, eu não sabia, vou comentar aqui no final, Uhum. mas o que tem outro detalhe que fala a matéria também, que a ANP diz que em 2003 houve um crescimento de 2003 para cá, houve um crescimento de 187 infrações, que deu 74% mais alto do que o ano passado. Então, é algo assim que tem acontecido muito e isso precisa ser ajustado, né? Que essa adulteração de combustível é a principal fraude, que no caso do álcool, a fraude costuma ser ainda muito maior. E tem um lance que eles chamam assim de álcool molhado, é que é a mistura do etanol anídrio ao álcool hidratado, né, que é o álcool do combustível, que essa prática é proibida. Que no Brasil aqui a gente já tem essa proporção da gasolina, que eu considero alta, que é 27% de álcool que você pode botar na gasolina. Já é muito alto, tanto é que os carros, muitas vezes, o carro importado, Fernanda, uma observação muito minha particular, Hum. o carro importado, ou o carro, o premium, ele muitas vezes ele acaba sendo um pouco prejudicado, porque a fabricação dele é para um combustível mais limpo, um combustível mais puro, e por sua vez, esses 27% que a legislação permite, isso acaba trazendo alguns problemas para os carros, né? Mas o que acontece? Um golpe muito comum também é o outro golpe da bomba baixa, que eles chamam, né? Que ele acaba utilizando tecnologia muito interessante, que eles acabam entregando um combustível menor do que você comprou. Isso tudo o consumidor vai perdendo. É claro que tem postos que trabalham muito bem, tem tranquilo, mas a matéria, ele relata o alto consumo, isto é, o alto volume de postos que estão fazendo esse tipo de prática, e uma outra que também me causou muita estranheza, é que a pessoa vai lá, ele faz um posto bem Isso parecido com vale. essas marcas mais famosas, com a mesma cor, com o mesmo estilo, mas o nome é outro. Então o consumidor acaba se confundindo, achando que é aquela marca, mas não é. É uma outra marca, você encontra isso em alguns lugares do país, que são marcas que a pessoa vai lá, só faz uma plotagem muito parecida com um dos postos mais famosos É e acaba mesmo? tendo um combustível bem inferior. Então o consumidor também tem que estar atento, porque são cores muito similares e as pessoas acabam caindo nessa de, aquele posto ali é conhecido, está numa estrada e não é nada disso, só se parece, né? Então vamos aqui as dicas para os nossos ouvintes não Vamos. cair nas Como é fraudes. que a gente não cai nessa fraude? Bom, primeira coisa é desconfiar das promoções com preço muito baixo, né? Preço muito baixo, você tem que ficar atento porque pode ter um combustível aí adulterado e o estabelecimento pode ter misturado alguma substância aí que não é recomendada e o seu carro vai dar problema. A outra coisa também é preferir levar um carro o seu carro no posto da sua confiança.
Eu, por exemplo, eu só abasteço num posto. Então, conheço os frentistas, ele me conhece, sabe qual é o carro, e peço a nota, mas tem pessoas que estão numa viagem. Então, você está fazendo a viagem, não tem jeito, mas eu só faço aquela viagem para Cachoeira, eu só vou para Linhares. Então, procure para sempre naquele posto ali, as pessoas já vão te conhecendo, você já sabe que é um posto da sua confiança, não dá problema, e isso ajuda muito. Agora, quando você troca muito de posto, você está num dia abastecendo aqui, abastece ali, outro abastece ali, e dá um problema qualquer, Fernanda, você não sabe quem você recorreu. Qual foi o último posto? Esse combustível, então é bem complicado, né? Outra coisa importante é se informar qual é o fornecedor do combustível. Às vezes a pessoa tem uma bandeira branca, é uma bandeira branca, ela não tem nenhuma marca, mas você pode perguntar ali. Ricardo, falhou Né? um pouquinho. O posto de bandeira Oi. branca, a gente pergunta o quê? Qual é o distribuidor que ele está recebendo aquele combustível? Aham. Às vezes, né? Então é muito importante, não há problema nenhum. Temos muitas bandeiras brancas aqui no estado que funcionam muito bem e tem um combustível de qualidade muito boa. Mas Aham. se você tiver em dúvida, pode perguntar. Outra coisa também é observar o marcador da bomba de combustível, porque às vezes você está sentado ali e você não está nem aí, e já a bomba já está um pouco com um valor maior. Então ela tem que estar zerada para começar a abastecer. Observar também, às vezes você abastece sempre R$ 150. Você sabe Aham. que R$ 150 vai dar no meio do tanque. Um exemplo, dependendo do carro. Vai dar no meio do tanque, vai dar 3/4. Se um carro for um carro às vezes popular e tal, dá 3/4 de combustível. Então você já tem aquele lugar que você para, isso é muito importante também, ficar atento, né? No caso do álcool, ele tem um densímetro, que tem uma marcação ali, uma ampulheta que fica do lado da bomba, que se a coluna vermelha do densímetro estiver acima do nível do líquido, é um indício de que há problema no etanol. Então é importante você também estar atento ao densímetro no caso de quem coloca muito álcool. Se você achar necessário, solicitar um teste no posto. Tem pessoas ali que têm problema realmente, ele já saiu, tem clientes que já saiu do posto, com 1 quilômetro depois o carro começa a engasgar, começa a falhar, isso dá problema. Tem pessoas também que já tiveram o problema do cara, em vez de botar diesel, ele botou álcool, em vez de botar o álcool, botou o diesel. Isso também é um problema, é um erro humano, mas isso acontece. Então também é importante. Eu recomendo principalmente as pessoas que têm carro a diesel, que salte do carro, que vai lá olhar, olha, meu carro é a diesel, porque o frentista está tão acostumado ali, aquele momento, aquela correria, botar gasolina, etanol, gasolina, chega um carro a diesel, ele pegou a bomba ali, você tem que estar opa, pera aí, meu carro é a diesel, já aconteceu. Por quê? Eles às vezes estão no automático e às vezes acabam se distraindo. Acontece? Acontece. Então, Fernando, outra coisa também é passar para os nossos ouvintes o sintoma do carro. O que acontece quando você tem um carro com combustível adulterado? Pode ser? Pode, vamos lá. Vamos lá. Fica rateando, né? Parabéns, é isso aí. Olha, Eu já passei por isso. Já passou, Já. Fernanda? E olha que era um E posto aí? que eu confiava, tá? E aí começou a ratear logo em seguida? Sim. É isso aí. Ele ficava morrendo. Acontece? E aí eu levei na concessionária, tiveram que limpar todo o tanque, não é isso? Isso dá um trabalho, Uhum. isso pode ocasionar problemas maiores no futuro. Então, olha, o baixo desempenho é algo assim que logo que acontece, o carro perde força, ele não tem uma boa retomada, ele fica fraco. A outra coisa é o aumento de combustível. Você vai observar que ele aumentou o combustível. Às vezes, você colocou uma gasolina adulterada, isto é, com mais álcool, você vai ver que ele não vai funcionar bem, apesar de que os carros hoje, eles têm um sistema onde ele faz a adaptação, ele faz a leitura através da sonda lambda, ele vai perceber que o carro está com mais álcool, então ele quase que se ajusta, mas ele tem uma tolerância. Outra coisa é que a luz de anomalia ela vai acender no painel. Aí o carro começa muito bem, como você falou, Fernanda, ele começa a morrer, ele começa a falhar, ele começa a engasgar. Então, isso são itens que vão dando problema no dia a dia. Isso vai acontecendo rapidamente
logo depois que você colocou uma gasolina adulterada. Ou uma gasolina suja, isso demora um pouquinho mais, tem clientes que demoram um pouco mais. Ele colocou uma gasolina onde veio muita sujeira, pegou o resto do tanque lá do posto, trouxe muita sujeira e ele passou pelo filtro de combustível que já não estava muito bom. Então o carro também vai engasgar, o carro vai ficar falhando, é necessário que tire o tanque para fazer uma limpeza no tanque. Então aí você percebe todo aquele resíduo. Nós já pegamos tanques de combustível com terra, com resíduo muito forte, carro a diesel principalmente, que viaja muito no interior, muitas vezes, aí no Brasil afora, ele acaba trazendo muita sujeira no tanque de combustível, tem que fazer uma limpeza. E nas peças, as que danificam com muita facilidade, também passando para os nossos ouvintes, a sonda lambda é uma que danifica de imediato, porque ela faz toda a leitura e é um sensor que mede a quantidade de combustível e os gases que são expelidos ali. Então ela também vai sofrer. A boia do combustível, ela acaba enferrujando, ela acaba pegando um inzinabro ali, ela danifica também, isso também a gente consegue detectar. A vela de ignição é outro item também que danifica. A gente, quando ela está com muita água, ela enferruja, ela falha, ela queima, ela não funciona e o carro vai ter problema. E o corpo de borboleta, que isso é peça cara, e isso acaba danificando na presença do combustível adulterado, né? Ocasionando oscilações no carro e a aceleração começa a variar, comprometendo o desempenho do carro. Então, são itens aí, Fernanda, que realmente falei um pouquinho sobre as peças, um pouquinho sobre o sintoma e o que nós devemos ficar atentos na hora que nós levamos o carro para abastecer. É isso. Vou fechando então com os nossos ouvintes. O Fernando disse que já aconteceu com ele também. O computador de bordo acusava, inclusive, uma capacidade de litros e o frentista colocou outra. E o Augusto falando, olha, infelizmente, do mais simples, de bandeira mais simples, branca, até o mais famoso, hoje a gente tem que desconfiar. Temos que ficar atentos. Mas se você está levando o carro para um posto que você já está acostumado ali, da sua confiança, facilita mais se você tiver qualquer problema. E deixando claro, quando também acontece alguma coisa, eles acabam se responsabilizando. Pelo menos os postos mais próximos aqui da Ilha de Vitória, eles se responsabilizam e pagam, como já aconteceu, de ter trocado combustível, alguma falha, eles acabam pagando o serviço nas oficinas de escolha do cliente. É isso, né, Ricardo? Então tem acontecido isso. Mas vamos ficar atentos para não acontecer esse tipo de problema no seu carro, não é verdade? Obrigada, viu, Ricardo? Até a segunda que vem, hein? Até segunda que vem, um forte abraço!